Oi gente, voltei com a nossa inspiração para o Halloween. Eu quis trazer para vocês essa inspiração no gato da Alice no País das Maravilhas, o gato sorridente, o gato risonho. A ideia não foi minha, me inspirei em algumas meninas aqui no YouTube e eu quis fazer a minha versão misturando o gato do desenho com o gato do filme. Eu espero muito que vocês gostem e se vocês gostarem, não esquece de deixar aquele like para mim e também se inscrever no canal se você é novo por aqui. E para começar a maquiagem, eu preparei minha pálpebra com corretivo e selei toda ela com um pó compacto e fiz a minha sobrancelha utilizando um batom rosa. Esse é o batom líquido Pink de Verdade da coleção da Thaís Araújo, para quem diz Berenice. E apliquei esse batom ali como se eu estivesse preenchendo minha sobrancelha normalmente com um pincelzinho chanfrado. Depois disso eu vou pegar a paleta da Huda Beauty com esse tomzinho de roxo mais clarinho e vou aplicar ele com um pincel de esfumar mais gordinho em todo o meu côncavo, no cantinho externo e levando esse tom em direção à sobrancelha. Uma coisa que eu fui perceber só depois que eu comecei a fazer a maquiagem é que eu deveria ter deixado a pálpebra sem selar, porque quando você trabalha com sombras coloridas opacas, é melhor que você trabalhe com a pálpebra molhada, que é para a sombra ficar mais pigmentada. E por isso que a sombra rosa não ficou tão pigmentada na pálpebra quanto ela deveria ficar se eu não tivesse selado. E para arrumar isso eu decidi vir com um batom em lápis mate. Esse é da Maybelline. Apliquei em toda a minha pálpebra como se fosse um potencializador de sombras. Espalhei com os meus dedos e vim com um pincelzinho ali nas bordinhas para esfumar. Aí depois eu vim novamente com a sombra e aí sim ela ficou pigmentada e do tom que eu queria que ela ficasse, bem chamativo e mais pigmentado, né, claro. Bom, depois eu vou voltar com aquele primeiro tom de roxo misturado com o tom mais escuro da paleta e vou só intensificar ali meu côncavo e meu cantinho externo para deixar um pouco mais dramática essa maquiagem. E logo em seguida eu vou fazer meu delineado gatinho, literalmente um delineado gatinho, né, gente? Para isso eu usei o delineador em gel da Eudora e um pincel chanfrado e fiz um delineado bem puxado, bem digno de um gato, né? Depois de terminar meu delineado, eu vim para a máscara de cílios, utilizei a máscara Alongamento Perfeito, também da Eudora, e caprichei nos cílios, utilizei um cílios bem dramático, bem chamativo, bem grande, que é o cílios Farrah da Huda Beauty. Apliquei, né, logicamente, nos meus cílios, e eu achei que esse cílios combinou muito bem com essa maquiagem, porque deixei os olhos bem chamativos e maiores. Fiz meu outro olho, vou só terminar essa parte de cima com esse tom mais clarinho da paleta, aplicado em toda a sobrancelha ali abaixo, para iluminar toda essa sobrancelha e também no cantinho interno. Bom, vou começar a preparar minha pele como eu sempre preparo normalmente. Utilizei o primer da Revlon, a base Super Stay da Maybelline, na cor Classic Medium, se eu não me engano. Espalhei a base com uma esponjinha, essa é a esponja Lola da GB Cosmetics, que está umedecida. Levei bem a base para o pescoço também, tá, gente? Porque a gente também vai fazer uma sombra ali no pescoço. Então desci bem com essa base. E logo em seguida eu vou usar o meu corretivo, só que o corretivo eu só vou aplicar ali na região das olheiras, na testa e no nariz, porque a gente vai fazer aquela bocona, então não precisa gastar seu tempo aplicando corretivo ali no queixo, porque você não vai precisar dele depois. Espalhei o corretivo com a mesma esponjinha umedecida, dando batidinhas. Essa cor minha nesse corretivo é a cor Medium. E logo em seguida eu vou selar minha pele com esse pó da Huda Beauty. Se eu não me engano é na cor Banana Bread esse pó, mas eu vou deixar aqui embaixo junto com todos os produtos utilizados para vocês. Eu selei a região do corretivo com a própria esponja e o resto do rosto com um pincel bem gordinho de pó. Bom, depois eu vou fazer uma espécie de contorno utilizando essa sombra da Maybelline, que é uma sombra rosa unitária, e eu vou aplicar essa sombra basicamente onde eu contorno, que é ali na região das bochechas, na lateral da testa, ali em toda a raiz do cabelo e também no nariz. Só que no nariz eu não vou levar até a pontinha do nariz, eu vou deixar essa pontinha ali livre, sem contornar, porque depois eu vou fazer o desenho do nariz logo em seguida, utilizando aquele mesmo batom que eu utilizei da Quince Berenice,
para fazer a minha sobrancelha. Então primeiro eu crio uma espécie de esboço ali do nariz, como se fosse uma bolinha, e depois eu vou organizando e vou aumentando o nariz, pegando ali em todo embaixo dele, fazendo a voltinha ali embaixo também. E nessa hora, gente, você não precisa se preocupar, tá? Que se você errar, você consegue arrumar. É só vir com o lencinho umedecido e arrumando o formato dele. Eu sou péssima para fazer essas coisas, então se eu conseguir fazer, vocês conseguem também, gente. É só ter paciência e não ter medo de errar, que se você errar, você consegue consertar depois. E aí eu fui criando esse formatinho meio que em V ali em cima do nariz. Utilizei um pincelzinho mais preciso para isso, para me ajudar. Um pincelzinho de delinear. Consegui fazer o formato que eu queria e depois eu vou vir com esse batom também da Quentes Berenice, um rosa mais clarinho que o primeiro. E vou fazer uma espécie de iluminado ali no centro do nariz. Se você quiser vir direto com o batom branco, você nem precisa vir com esse batom rosa mais claro, tá? Só com o batom branco você já consegue fazer esse joguinho e deixar mais iluminado ali na pontinha do nariz. Então é só misturar com um pincelzinho ali. E depois, só para dar um efeito melhor, eu quis vir com... fazer tipo essas listrinhas ali embaixo de branco e deixa esse efeito mais bonitinho e que a menina que eu tinha me inspirado fez e eu achei bonitinho também. Enfim, vou terminar esse olho, para isso eu vou aplicar um lápis bege na linha d'água e também vou borrar ali fora da linha d'água, que eu queria esse efeito de olho maior. E depois eu vou pegar aquele tom mais escuro da paleta de roxo com um pincelzinho de topo reto, vou aplicar ali abaixo desse lápis bege e vou vir com ele meio que reto ali no cantinho interno. Eu não vou seguir o formato do olho, eu vou vir com ele reto, que é para aumentar o olhar. Depois é só esfumar esse traçado com a sombra rosa da paleta, para deixar mais rosadinho. E para dar esse efeito de olho de gato, eu vou vir com um delineador em caneta, esse é da NYX. Vou alongar o delineado ali no cantinho interno, vou puxar para baixo. E vou voltar com aquele batom branco, eu esqueci de falar, esse batom branco é o batom Rainha das Neves da coleção Pausa para Feministas para ter blogs. E vou só aplicar ali abaixo, no meio, né, do delineado e da sombra escura que eu tinha aplicado, que é para dar esse efeito de olho alongado ali no cantinho interno também. Vou finalizar com máscara de cílios nos cílios inferiores. E para terminar a pele, eu vou vir com aquela sombra roxa, a segunda sombra que eu usei. Vou vir com um pincelzinho, esses pincelzinhos, nem sei o nome desses pincéis, gente, de escovinha assim, mais fininho. E vou só fazer uns traçadinhos como se fosse pelo assim, né, dar esse efeito de pelo na bochecha e também na testa, puxando ali pro centro da testa. E só para não deixar muito marcado, eu vou vir com um pincelzinho e vou dar uma esfumada para não deixar muito marcadão esse negócio. Agora você cruza os dedos e torce, porque é a parte mais difícil dessa maquiagem, sério, gente, meu Deus do céu. E para facilitar a minha vida, eu decidi primeiro vir com um lápis de boca rosa e fazer o esboço da boca, antes de vir com o delineador, né, para eu ter um controle e para eu ter mais confiança na hora de fazer o traçado e não ter medo de errar. Então logo em seguida eu vim com aquele mesmo delineador em caneta da NYX. Eu tô acelerando porque eu demorei muito tempo para fazer isso e eu tô meio que preenchendo aquele esboço que eu fiz com o lápis de boca. E logo em seguida eu vou começar a fazer os dentes. Gente, fazer o dente é bem fácil, tá? Eu quis fazer o dente dele menorzinho, porque no filme ele tem o dente menorzinho do que no desenho mesmo. Então eu quis fazer vários dentes menorzinhos. E nessa hora eu percebi que eu não queria que a boca ficasse tão grande quanto ela ficou. Então eu tirei tudo, passei a base. O bom é que nessa hora você pode errar sem medo, que você não vai estragar nada, porque é só vir com a base de novo. E aí sim, eu fiz a boca menorzinha porque eu queria que a boca ficasse mesmo do jeito do filme, porque a boca do filme é menorzinha e cheia de dente, né, claro. E aí é só fazer os dentes, na hora de fazer o dente ali na boca, bota a boca pra dentro que ajuda. E depois de fazer todo esse desenho dos dentes, você começa a preencher os buracos de onde não é o dente com o delineador. Nessa hora, eu recomendo que você utilize um pincel que seja mais preciso, para você ter precisão na hora de preencher a boca. E que você utilize um delineador que seja à prova d'água e opaco. Eu utilizei esse da Eudora porque ia ser mais fácil de tirar depois, né? Claro, porque eu não queria ficar 3 horas tirando essa maquiagem. Mas se eu fosse fazer mesmo para uma festa, eu utilizaria o delineador da Inglot, porque além de ser à prova d'água, ele é mate e ele não fica com esse brilho que o delineador da Eudora deixou aí na minha boca.
Enfim, agora é só preencher a parte dos dentes. Para isso, vou voltar com aquele batom branco da Pausa para Feminices. E nessa hora você tem que ter muita paciência e ir construindo a cor. Eu coloquei 2 camadinhas de batom branco para ficar bem branco. E tem que ter muita paciência, gente, porque não é fácil, sério. Parece fácil, mas não é. Depois disso eu vou voltar com aquela sombra roxa. Vou fazer só um desenho ali linkando a boca com o focinho, com o nariz. E também vou esfumar esse tom ali em toda a boca ali embaixo para dar esse tom mais... fazer esse jogo de sombra, né? Não deixar tão marcadão essa boca ali embaixo. O último passo é fazer esses bigodinhos, então eu vou pegar o pincel de topo reto e aquela sombra roxa mais escura. Se você quiser, você pode fazer isso também com delineador preto, mas eu achei que ficou mais delicadinho, mais bonitinho fazer com a sombra roxa. Não achei que ficou muito marcadão, achei que ficou mais bonitinho, então por isso que eu fiz assim. Vou vir com a sombra rosa da Maybelline, com o pincel maiorzinho, vou aplicar em todo o meu pescoço essa sombra. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na bochecha e na testa, vou fazer aquela espécie de pelo ali, também no meio do pescoço. Também quis aplicar essa sombra na minha mão, porque como eu ia fazer esse joguinho depois, de mão, de não sei o que, eu também quis fazer na mão. E pra finalizar, gente, é só você ser louca como eu e pintar seu cabelo de rosa. Então, eu usei a mesma sombra da Maybelline. E é simples, gente, é só pegar a sombra, pressionar, puxar e fazer as mechas e ficar com esse cabelo rosa maravilhoso. O último passo que eu decidi fazer de última hora é vir com aquela sombra cintilante e só aplicar um pouquinho na ponta do nariz para deixar um pouquinho mais iluminado. Eu achei que fez toda a diferença. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração de hoje. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!